combatentes do Norte da Guerra. O recente ataque do Hezbollah contra a base aérea israelense de Merona, com mais de 60 foguetes aí, chama bastante atenção para a intensificação do conflito, né, entre Israel e os palestinos. Bom, a gente tem que considerar o seguinte: muita gente esperava uma declaração de guerra do Hezbollah. Olha, eu canso de dizer, o Hezbollah não é um Estado, ele não precisa declarar guerra, não precisa declarar nada. Ele começa a fazer os ataques aí, regula a intensidade, é seu bel prazer, à medida que seus esforços logísticos o permitem ou seus desejos políticos se encaixem nisso. Então, esse pessoal que fica esperando aí uma declaração mais incisiva do Hezbollah, olha, eu acho que vocês estão um pouco atrasados, porque na verdade o Hezbollah já está na prática em guerra com Israel. Pode haver uma escalada, né? Mas na prática já está incomodando bastante. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção foi o seguinte: eles estão usando muito, tanto o Hezbollah quanto o Hamas, o seguinte expressão, né? Tal alvo foi batido com as armas apropriadas. Essa é uma expressão russa. É interessante isso. Não sei qual a ligação que tem, se eles tiraram isso aí, né, do conflito da Ucrânia, mas é uma coisa que chama bastante atenção. Outra coisa que chama bastante atenção também são as declarações do Ansarullah, né, os Houthis iemenitas, com relação a Gaza. Fala, olha, se a comunidade internacional está preocupada aí com o bloqueio, né, do Mar Vermelho, também deveriam estar preocupados aí com o genocídio de Gaza. Então são umas coisas bastante interessantes. Por outro lado, a gente está vendo aí a quarta visita do secretário de Estado americano Antony Blinken ao Oriente Médio desde que começou essa crise. O Blinken, ele tem hoje a profissão mais difícil do mundo, né, que é fazer a paz daquela região. Ele precisa daquela paz. Não porque os Estados Unidos sejam bonzinhos, humanitários, nada disso. É que, primeiro, ele sabe que não há solução militar para essa crise. Não tem como. Né? Israel não consegue resolver o problema do Hamas, os Estados Unidos e Israel juntos não conseguiriam resolver o problema do Hezbollah, e a marinha americana não dá conta do que acontece ali no Iêmen. Então não tem solução militar para isso. O que a gente vai ver daqui para frente é o de sempre, esses ataques espetaculosos aí de Israel e dos Estados Unidos contra lideranças do Hamas, do Hezbollah, né, da Força Quds, etc. Mas nada altera o cenário. Agora, tem um ator nessa história que ele não deixa de fazer o trabalho dele, ele sempre é vencedor, ele nunca para de trabalhar, que é o senhor Calendário. E o senhor Calendário, ele está trabalhando contra Israel e contra o presidente Joe Biden. Contra Israel, porque até agora nenhum refém foi libertado, né, graças a operações militares, só o foram por negociações diplomáticas. A sociedade israelense está pressionando muito o Benjamin Netanyahu, vai chegar um ponto que vão pedir a renúncia dele. Essa é uma coisa. Do outro lado, o calendário está pressionando Joe Biden, porque nós temos as eleições esse ano, 2024, as eleições nos Estados Unidos. Há uma crise dentro do Partido Democrata, porque o candidato natural seria o presidente Joe Biden. Todo mundo sabe que ele é uma pessoa que não tem condições de saúde aí, né? E eles não sabem quem colocar no lugar. Quem se apresenta aí vai o Robert Kennedy Jr., etc., vai de encontro aí aos desejos do partido, a política do partido, né? Então está bastante complicada essa situação. A gente precisa lembrar sempre que tem o problema da Ucrânia para resolver, né? Não adianta mais botar dinheiro ali, vai ser muito difícil os republicanos liberarem algum dinheiro. Pode ser que libere, tudo pode acontecer na política, inclusive nada. Mas sem dinheiro o Zelensky vai para o abismo. E como se tudo isso não bastasse, está nascendo no horizonte, lá no leste, um novo conflito. Que a gente tinha até falado, eu falei várias vezes aqui no Norte da Guerra, que a Coreia pode surpreender, né? As coisas estão muito ruins entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. É outro conflito também que, se explodir, não tem solução militar. Por quê?
Porque a Coreia do Norte é um país armado até os dentes, um terreno muito montanhoso, muito difícil de combater ali, um clima pavoroso, semiártico, e como se tudo isso não bastasse, eles ainda têm armas nucleares. Então, é o seguinte, a Coreia do Norte ataca, você até pode contra-atacar, bombardear ela, né? Mas você não pode entrar ali. É bastante temerário isso, fora o fato do seguinte, né? Se começar uma guerra ali, a economia do Japão tem uma chance muito grande de ser estrangulada. Para a sorte dos Estados Unidos, a China não tem nenhum interesse numa guerra naquela região. Como não tem muito interesse também na guerra do Oriente Médio. Mas não é uma coisa que ela pode evitar. Não tem como. Então esse é o panorama que nós temos hoje, né? É um panorama bastante complexo, bastante difícil de se resolver. Eu penso da seguinte forma, tudo caminha para uma pressão muito grande sobre Israel. Talvez eles não tenham outra alternativa que seja fazer uma negociação. Por que eu digo isso? Tem um problema que ninguém está levando em consideração, não, são dois problemas, um que se divide em dois, né? Dentro de Israel, e que é muito difícil você aquilatar o tamanho do mesmo, que é o problema de tanto de refugiados internos, gente que fugiu das regiões conflitivas, né? Tanto o pessoal que saiu dali perto da faixa de Gaza, dos kibbutz na área, kibbutz e pequenos povoados, com o pessoal do norte de Israel também que precisa fugir do bombardeio do Hezbollah. Há quem diga, 200 mil pessoas a gente já sabe que fugiram, mas há quem diga que é mais, que seria meio milhão, 800 mil. E tem um outro problema também, que é muita gente saiu de Israel. Tem gente que fala em meio milhão, não sei até que ponto que é verdade. Eu penso que esses dados, junto com as baixas reais do exército ucraniano, são os dados mais bem guardados dos nossos dias. Você não acha estatística disso em lugar nenhum. Mas é uma coisa que vai implicar muito em Israel. Por quê? Porque esse pessoal que está saindo do país, eu não sei se vai voltar. Isso vai mexer na economia. A gente não tem dúvida disso. Se saírem 200 mil pessoas de Israel, tá? Já aí é quase 2,5% da população do país. Então é muito complicado tudo isso aí. A economia israelense não aguenta. O problema todo de Israel a gente sabe que está sendo a economia. Há divisões muito fortes no gabinete do Netanyahu, a gente não sabe até que ponto isso pode virar uma cisão, tá? Por enquanto eles estão conseguindo tolerar isso aí, mas hoje, dia 7, já fazem 3 meses aí do ataque de Al-Aqsa, né? E a gente não viu uma solução militar para isso. A maior parte dos analistas que conhecem realmente as peculiaridades dos árabes falam que os palestinos não vão se entregar. Até eles não têm muita coisa a perder nessa guerra. De maneira que esse é o panorama que nós temos hoje no dia 7 de janeiro, né, de 2024. Um problema muito sério. Eu acho que Israel nunca enfrentou uma crise tão grande. Tá? Eu falei várias vezes aí, em vários vídeos que eu fiz que nessa nova configuração geopolítica, nesse novo mundo multipolar, Israel vai ter dificuldades muito grandes aí para lidar com tudo isso. Mas nem eu esperava que as coisas fossem chegar nesse ponto, né? Eu penso que a pressão americana em cima de Israel para um acordo, ela vai ser grande. A gente tem que lembrar que os Estados Unidos já tiraram o grupo tarefa de porta-aviões que estava no leste do Mediterrâneo, já cruzou inclusive o Estreito de Gibraltar em direção aos Estados Unidos. Isso foi feito para pressionar Israel, eu não tenho a menor dúvida disso. E é o que eu falei, não é porque os Estados Unidos têm motivos humanitários, é que o Biden não pode ir para as eleições com 2 guerras. Essa guerra é dos Estados Unidos, ninguém tem dúvida disso. Tá? Para quem não sabe, eu acho que nessa altura do campeonato, depois de 2 anos, todo mundo já percebeu que os Estados Unidos é dono da guerra da Ucrânia. Né? Vamos ver se o pessoal entende também que os Estados Unidos é dono da guerra em Gaza.